Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Estarei apresentando esse conteúdo sobre publicações mais utilizadas na pesquisa bibliográfica na área de ciência do solo, que é ministrada na disciplina Introdução à Pesquisa em Solos para alunos de cursos de ciências agrárias. Bem, existem vários tipos de publicações que a gente pode utilizar na pesquisa bibliográfica na área de ciência do solo. Vou citar aqui as principais, começando pelos artigos científicos, que é o material preferencial para citação, por exemplo, para um trabalho de iniciação científica, uma monografia de graduação, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, enfim. Esse tipo de material, os artigos científicos, eles são publicados em revistas científicas e nessas revistas científicas, geralmente, eles passam por uma revisão criteriosa de revisores e editores. Por isso mesmo, eles são o material preferencial para citação, justamente porque eles apresentam resultados de pesquisa que tiveram uma avaliação por pares, que tiveram uma avaliação rigorosa para estarem normalmente publicados nestas revistas. Existem várias revistas na área de ciência do solo e deve-se ressaltar, inclusive, que as principais revistas elas publicam predominantemente em língua inglesa. Então, outro tipo de publicação que existe são as revisões de literatura. Elas também são publicadas normalmente nessas revistas científicas e elas mostram o estado da arte, ou seja, o grau de evolução daquele tema que está sendo pesquisado. Não necessariamente você vai encontrar uma revisão de literatura do tema que lhe interessa, mas se tiver disponível eventualmente uma revisão de literatura desse tema, será importante. Geralmente, essas revisões de literatura nas revistas científicas, elas não são de demanda espontânea, ou seja, não é o autor que procura a revista, mas sim a própria revista que convida pessoas com grande conhecimento naquela área para escrever estas revisões de literatura. Em geral, nas revistas científicas, o que predomina são artigos científicos. No entanto, podem haver também revisões de literatura nessas revistas científicas. Outro tipo de trabalho que pode ser utilizado são trabalhos publicados em anais de eventos. Esses trabalhos podem estar na forma de resumos, que são normalmente uma página ou meia página, de resumos expandidos, que em geral variam de 2 a 4 páginas, e eventualmente trabalhos completos. Embora trabalhos completos eles não sejam tão comuns hoje em dia em anais de eventos. Esses anais, então, eles apresentam, então, trabalhos que foram apresentados em um determinado evento, um seminário, um simpósio, um congresso, etc. Geralmente, esses trabalhos apresentados em anais de eventos, eles têm pouca ou nenhuma revisão. Tá? Eles servem para a gente conhecer trabalhos que estão em andamento antes de serem publicados como artigos científicos. Muitas vezes uma pesquisa está em andamento, ela ainda não está concluída, mas os autores já podem estar publicando, digamos assim, resultados preliminares em um evento, um congresso, um seminário, uma reunião técnica, etc. Bem, e um outro problema é que muitas vezes os links desses eventos podem sair da internet, ou seja, de repente eles podem estar publicados num momento, no outro momento eles não estarem mais, porque eventualmente aquele evento já acabou o contrato com a empresa organizadora daquele evento, e aquele link sai da internet, e você não tem mais acesso àquela publicação. Outro tipo de publicação são as teses, as dissertações e as monografias, que elas são produtos acadêmicos de conclusão de um curso de graduação ou pós-graduação. As teses, elas são produto de conclusão de um doutorado. As dissertações, elas são o produto de conclusão de um mestrado. E as monografias, elas podem ser produto da conclusão de uma especialização, que é uma pós-graduação lato sensu, ou então de uma graduação. As teses, dissertações e monografias também apresentam pesquisas recentes. Em geral, elas também passaram por uma banca de avaliação essas produções científicas. Se já houver um artigo publicado a partir dessa tese, dessa dissertação e monografia, ao invés de citar a tese, dissertação e monografia, é preferível que eu cite o artigo científico
que foi publicado numa revista científica. E no caso das monografias de graduação ou de especialização, em geral a profundidade de pesquisa nelas não é tão grande quanto numa tese ou numa dissertação. Então, preferencialmente, se eu tenho uma fonte que seja uma tese ou dissertação, eu devo preferir ela a uma monografia. Livros e capítulos de livro também são fontes de pesquisa bibliográfica na área de ciência do solo, mas a gente não deve preferir elas porque, em geral, a informação demora muito para ser compilada em livros, e esses já podem chegar defasados quando são publicados. Um artigo, você muitas vezes demora meses, eventualmente um ano, para publicar um artigo. Mas livros, eventualmente, eles levam alguns anos para serem publicados. E desta maneira, a hora que eles chegam à sua mão, esses livros já estão desatualizados no momento da sua publicação. Então, por isso mesmo, a gente não deve preferir livros e capítulos de livros para citação. Inclusive, deve ser preferido aqueles livros que são, na verdade, compilações de vários autores, ao invés de um livro que é escrito por um único autor. Eventualmente, se um único autor escreve o livro inteiro, ele, é claro, tem alguns capítulos que ele tem maior profundidade e que vai escrever com maior profundidade, obviamente, mas tem, eventualmente, capítulos que ele não tem tanto conhecimento. Já quando você tem livros que são compilações de vários autores, que tem um organizador, um editor ou um coordenador, normalmente os capítulos são escritos por pessoas que são mais especializadas em relação àquele tema. Um outro tipo de publicação que utilizamos com muita frequência na área de ciência do solo são boletins técnicos, boletins de pesquisa, circulares técnicas, documentos, que são publicações seriadas, ou seja, ao invés de elas terem o ISBN, como os livros, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, elas têm um outro código que é o ISSN. Então, esse tipo de publicação, elas são muitas vezes mais técnicas do que científicas. Embora, por exemplo, os boletins de pesquisa possam ser mais científicos, mas em geral, boletins técnicos, circulares técnicas, documentos são publicações mais técnicas do que necessariamente científicas. Eles são produzidos por instituições como Embrapa, o IDR do Paraná, EPAGRE, EAC, etc. Eventualmente universidades também. Então, esse tipo de publicação, ela não é tão, muitas vezes, técnica quanto as anteriores que eu comentei com vocês. Mapas temáticos também podem ser utilizados quando não é possível a geração da informação local. Então, por exemplo, às vezes eu quero saber o tipo de solo que ocorre no local do experimento. Posso estar utilizando um mapa temático. Mas a gente sempre deve preferir os mapas em maior escala possível. Não vou identificar, por exemplo, o solo de um experimento baseado no mapa de solos do Brasil, que é um mapa que tem uma escala muito pequena e uma generalização de informações muito grande. Então, se eu for utilizar um mapa de solos para descrever o solo no qual foi realizada aquela pesquisa, preferencialmente eu tenho que utilizar o mapa de solos do município, daquela bacia hidrográfica ou até mesmo daquela estação experimental. E não pegar o mapa de solos de um país ou de um estado para essa informação, porque eles estão normalmente em uma escala muito pequena e um grau de generalização muito grande. Um outro tipo de publicação que eu não devo preferencialmente utilizar são revistas técnicas, né? Essas revistas, em geral, apresentam um caráter mais jornalístico ou técnico e não um caráter científico. Então, apenas se for eu devo utilizar esse tipo de material apenas se eu tiver realmente outra fonte de informação para poder citar na minha revisão bibliográfica. Cartilhas, folhetos e folders também não devo utilizar eles preferencialmente, a não ser que seja a única fonte daquela informação. Por exemplo, digamos que a gente está utilizando uma determinada cultivar na pesquisa e a única fonte de informação sobre aquela cultivar é um folder de lançamento daquela cultivar. Então, nesse caso, infelizmente, não tenho muita opção além de utilizar realmente essa cartilha, folheto, folder, mas que obviamente não deve ser uma fonte preferencial de informação na pesquisa bibliográfica. E, por último, apostilas e notas de aula, que são materiais que não são apropriados para citação em uma pesquisa
que são materiais muito mais didáticos do que científicos, salvo sob a absoluta ausência de outra fonte de informação. Então, note que nessa sequência eu coloquei para vocês o que era mais relevante, que são os artigos científicos, para aquilo que é menos relevante numa pesquisa bibliográfica, que são as apostilas e notas de aula. Bem, eu citei também para vocês o ISSN. O ISSN é um número padrão internacional que ele tem 8 números e ele vai identificar publicações seriadas periódicas, como revistas científicas e técnicas, boletins técnicos, boletins de pesquisa, circulares técnicas. Então, essas publicações elas são publicadas periodicamente. Às vezes essa periodicidade é fixa, às vezes ela é variável, mas esse ISSN ele caracteriza então essas publicações seriadas, como principalmente as revistas científicas. Por exemplo, a Revista Brasileira de Ciência do Solo, que é a principal revista científica da área de ciência do solo no Brasil, o ISSN dessa publicação é 1806-9657. Então, se eu procurar esse ISSN, eu encontro facilmente o link da Revista Brasileira de Ciência do Solo. Então, eu poderia colocar lá num mecanismo de busca, né, como o Google, poderia colocar lá a Revista Brasileira de Ciência do Solo, ou simplesmente o ISSN dessa revista, eu também ia localizá-la facilmente. Já o ISBN, ele vai identificar publicações não seriadas, como, por exemplo, livros, né? Então, livros vão ser identificados pelo ISBN. Então, todo livro tem um ISBN normalmente. Um exemplo, o Manual de Adubação e Calagem do Estado do Paraná tem esse ISBN que está indicado aí para vocês no slide. Bem, gente, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês em relação a esse conteúdo e espero que vocês tenham aproveitado. Até logo!